Boa noite a todos. Gratidão a Deus, primeiramente, né, por esse nosso encontro, nos proporcionar estar aqui para mais uma noite de estudo. E hoje, nosso assunto, nós vamos falar sobre os tratamentos espirituais, como eles funcionam e como eles podem nos ajudar. Tentar entender um pouquinho mais disso tudo, tá? Vamos iniciar assim. A maioria que chega numa casa espírita, ela não vem sorrindo. Ela vem pela dor, ela vem porque ela está sentindo alguma coisa na sua alma ou no seu corpo que não está bem, né? E a casa espírita, ela é considerada uma casa de amor, uma casa de caridade. Então, para que ela possa nos ajudar, ela oferece esses tratamentos, todos eles amparados por toda a espiritualidade que comanda a casa, que cuida da casa, né? E o dever da casa espírita, qual que é? É nos acolher, nos orientar e nos auxiliar com as nossas dores, com o que nós estamos sentindo. Então, o que o Espiritismo entende por tratamento espiritual? Primeira coisa, a gente tem que entender que nós somos feitos de corpo, perispírito e espírito. O corpo, o perispírito, que é idêntico ao nosso corpo, e o espírito, que é a parte que nunca morre. É a parte que vai estar sempre presente, né? Em qualquer encarnação, nós vamos vir com o mesmo espírito. E isso tudo nos liga, está tudo ligado. O corpo, o espírito e o perispírito. E isso a ciência já comprovou que uma coisa afeta a outra. Se uma coisa não está bem, a outra também não fica bem. A ciência comprovou isso testando as emoções reprimidas, os traumas, os conflitos que nós temos, né? Que geralmente temos. Isso não significa que nossa dor não é real. Ela é real, sim. Só que, muitas vezes, ela é causada por um problema espiritual ou emocional. E como que isso acontece? No emocional, por exemplo, quem tem uma dor de cabeça constante, uma enxaqueca, são pessoas que têm muita responsabilidade nas costas. São pessoas que se preocupam muito, né? Então, os nervos ficam sempre tensos. E isso nos traz a dor de cabeça ou a enxaqueca. Outro exemplo, a dor no peito, sem causa cardíaca, né? Muitas vezes, ela está associada a uma perda de um ente querido, a perda de um emprego, ter que se mudar de uma cidade, né? Tudo isso pode nos causar essa dor no peito. Dor nas costas, principalmente na lombar. Ela está mais relacionada com a segurança e o sustento. O que significa isso? Quem fica o dia inteiro vendo aqueles programas de TV que matou, assassinou, você começa a ter medo de respirar, de sair na rua, né? Então, você começa a ter aquelas dores nas costas por causa disso. E do sustento, infelizmente, do jeito que nós vivemos hoje, muitas famílias, elas têm restrições aos alimentos, né? Então, fica com essa tensão também de não ter o seu sustento. Problemas no estômago. O problema no estômago, ele é muito sensível, né? E altamente, assim, ele acontece quando estamos muito estressados, nervosos, com mágoa, briga. Então, quem ataca é o estômago. E tem também, por exemplo, a falta de ar, que é muito comum, né, para pessoas que vivem sob pressão constante. Ah, eu tenho que fazer isso, porque senão tal pessoa não vai falar comigo. Ah, eu não posso fazer daquele jeito ou falar tal coisa, porque senão eu vou magoar alguém. Então, você mesmo se coloca sobre essa pressão constante.
Esses problemas emocionais nos trazem dores no nosso corpo também, tá? E tem também os problemas espirituais. Por exemplo, uma pessoa que tem a garganta muito irritada, tosse muito, sente a garganta seca, é falta de falar. A pessoa se prende de falar o que tem que ser falado, né? Por medo de falar alguma coisa errada, de ofender, mas não, nós temos que falar, claro, da maneira melhor possível, sem agredir, sem magoar ninguém. Quando eu sinto muita dor no joelho, é porque eu tenho dificuldade de aceitar as coisas. Sinto uma rigidez comigo mesma. Ataca meus joelhos. Ombro pesado, ombro doendo. Estou guardando muita responsabilidade para mim. Então, a gente tem que ver que a gente não é responsável por tudo que acontece. A gente pode ajudar, sim, a gente pode melhorar, sim, mas não carrega um peso que não é seu nas costas. A gente não pode fazer isso. Pele, quando eu tenho muita coceira, tenho alguma inflamação na pele, eu tenho super proteção com alguém, eu quero proteger todo mundo, aquilo me dá aquela ansiedade, começo a me coçar, começa a sair urticária e tudo mais. E por que tudo isso acontece? Isso acontece porque o nosso corpo, ele nos dá sinais. Quando o meu emocional ou espiritual está desequilibrado, o corpo fica em alerta. Ele entra em estado de sobrevivência. Aumenta o cortisol, aí vem a tensão nos nervos e a dor no corpo se manifesta. Então, eu tenho que estar sempre atento às minhas emoções e ao que está acontecendo na minha vida, porque o corpo, ele fala quando a gente silencia a mente. Então, sempre quando a gente tiver uma dor, tem alguma coisa lá na nossa mente que a gente precisa trabalhar para melhorar isso, né? Agora, o que é muito importante é que tudo isso que a gente está falando aqui, tudo que vai ser falado, nada substitui um diagnóstico do médico, tá? Aqui na Casa Espírita, nós prestamos um trabalho auxiliar, mas não que isso seja um tratamento médico, tá? Isso é muito importante a gente entender. Vamos falar um pouquinho de cada tratamento agora. Nós temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno é a porta de entrada na Casa Espírita. Por quê? Como nós já vimos lá atrás, a maioria chega pela dor. Eu cheguei pela dor, muita dor. E a minha porta de entrada foi o atendimento fraterno, e foi a melhor coisa que eu tive na minha vida. Por quê? Porque esse atendimento fraterno, a gente não precisa confessar nossos erros, a gente não precisa ter medo de ser julgado. Quem vai conversar com você é um médium, não é um terapeuta. Dificilmente, pode até acontecer, mas o médium, o auxílio que ele tem na hora que está nessa conversa, é do próprio mentor, dos mentores da casa, para auxiliar e poder ter uma boa conversa, para trazer um pouco de alívio para a pessoa, né? E o que essa pessoa encontra? Encontra alguém que vai sentar ali e vai dar toda a atenção e vai ouvir pelo tempo que for preciso. E vai ouvir tudo o que se quer falar. E vai orientar segundo o Evangelho. Porque os atendentes, quem faz esse tipo de atendimento, tem um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, as orientações vão ser todas baseadas nesses aprendizados que o orientador já teve, né? Nesse atendimento também, a pessoa que está atendendo, né, o médium que está atendendo, ele vai verificar se a pessoa precisa de algum tratamento específico. Pode ser assistir palestra, tomar os passes, né? E fazer o Evangelho no lar, que é bem importante, e poder fazer encaminhamento para tratamentos específicos, como o tratamento espiritual,
ou o tratamento da maca. O tratamento da maca, esse nome é aqui da casa, tá? Mas o tratamento mesmo é de cura para o corpo físico. Tá? Então, através do atendimento fraterno, nós conseguimos ser encaminhados para o que nós necessitamos. O passe espírita. O passe é um reequilíbrio das nossas energias. Tá? É uma doação de energia feita dentro da casa espírita. Sempre tem um médium e tem a parte espiritual com o médium. Ele passa as suas energias através do médium para o assistido poder receber essas energias. O que são essas energias? São energias de calma, de clareza mental, nos traz tranquilidade também. Só que o passe ele não é um milagre, ele só harmoniza e fortalece. E o importante disso, para que a gente tenha esses benefícios, a gente precisa estar em sintonia. Na hora de tomar o passe, não adianta sentar lá na cadeirinha e ficar pensando nos meus problemas, no jantar, no meu trabalho. Eu tenho que pensar em Jesus, saber que ali tem uma espiritualidade que está doando sua energia para que eu consiga esses benefícios todos. Água fluidificada, que é um remédio espiritual, que é preparado pelas equipes espirituais. Essa água fluidificada, ela não acontece só na casa espírita, ela acontece no mundo inteiro. Ela acontece dentro da nossa casa, né? Nós podemos pedir essa água fluidificada dentro de casa. Por quê? Porque essa água é uma água comum, onde são colocadas energias benéficas pela espiritualidade, que vai nos trazer conforto, serenidade, auxílio vibratório, vai nos trazer paz, às vezes até uma dor física que eu esteja sentindo, eu vou com fé e serenidade e confiança e peço uma água fluidificada, eu posso melhorar da minha dor. Mas isso também depende da fé que eu estou tendo no momento, dos meus pensamentos positivos que eu estou tendo no momento. Nunca como superstição. Tá? Nós vamos falar agora do Evangelho no Lar. Ele é um tratamento para a nossa casa e para nós também. São um tratamento simples e bem poderoso, porque esse tratamento ele faz uma faxina espiritual na nossa casa. Ele tira qualquer miasma que esteja ali, qualquer vibração negativa que alguém entrou, trouxe, se tiver algum irmãozinho, a espiritualidade que está ali com você no Evangelho no Lar, resgata esses irmãozinhos para tratamento, porque esse tratamento você pode falar que você está sozinho, mas nós nunca estamos sozinhos, sempre tem uma espiritualidade conosco no momento, né? E deixa a nossa casa mais em paz, criando esse ambiente de proteção, né? Para que essas energias não fiquem na casa ou não entrem nela. Nós temos também os tratamentos espirituais, chamados de desobsessão. Isso é feito quando é notado que o assistido, nós, estamos com alguma influência espiritual persistente. Essa influência espiritual pode vir de onde? De processos obsessivos, de familiares que já desencarnaram, de irmãozinhos que se prendem a nós por algum vício, porque quando nós temos um vício, quando nós usamos o nosso vício, nós nunca estamos sozinhos. Sempre tem alguém ali com a gente para aproveitar desse vício, né? E os tratamentos, quais são? São reuniões específicas. Essas reuniões, tanto os médios que trabalham como o assistido, é necessário uma preparação. Não adianta vir aqui na casa ou em alguma outra casa e fazer um tratamento espiritual
E você chegou da balada meia-noite, 2, 3 horas da manhã, vem com sono, não pensou em Deus, não se preparou. E isso tanto para os médiuns como para os assistidos, porque é um trabalho muito sério, onde a espiritualidade está envolvida também, então é necessário todo um preparo para isso. E o tratamento, como que é feito a desobsessão, né? Através de preces. Quem já fez esse trabalho aqui na casa sabe que o assistido entra num grupo, né? E é feita uma prece por ele, é dado passe nesse assistido também, e um acompanhamento espiritual, né? Que é feito tanto pela espiritualidade como no atendimento fraterno. Quando nós retornamos, nós temos uma conversa, a pessoa, o médium que está nos atendendo vai explicar melhor a situação, a gente pode tirar as dúvidas, né? E é um trabalho que é feito com muito respeito, muito sigilo e muita caridade. É um trabalho que todas as casas espíritas que eu conheço fornecem, por ser um trabalho muito importante e tão necessário para os assistidos e para quem trabalha também, porque não é só os assistidos, os médios também, às vezes, têm que fazer uns tratamentos, porque a gente dá uma deslizadinha também, né? Estamos na Terra, não vamos esquecer. E como Dona Neuza falou, né, nós temos o maior trabalho da casa, que é o trabalho de maca, de cura do corpo físico, né? Esse trabalho ele ocorre como? O assistido passa em um grupo, é feita uma avaliação física e espiritual. Depois desse diagnóstico, dessa avaliação que é feita, o assistido passa em outro grupo, onde cada médium, através das energias doadas pela espiritualidade, vai cuidar de cada órgão que foi visto que precisa de tratamento, né? Essa energia, ela vem do fluido vital. E ela é transmitida pela espiritualidade, com muita energia de cura, né? E o médium tem alguns que são preparados, né? E eles conseguem até diagnosticar alguma coisa, identificar alguma doença, né? Porque eles estão preparados ali para fazer essa doação, estão preparados para fazer esse trabalho. É um trabalho onde tanto o assistido quanto o médium também precisa se preparar. Não adianta vir para o tratamento sem uma preparação, né? Senão, a espiritualidade não consegue chegar até nós para fazer isso. E agora, o maior tratamento de todos, né? Que é a transformação nossa, do nosso interior, a transformação aqui dentro. A verdadeira cura, ela só acontece quando a gente muda os pensamentos. A gente sai daquela vibração negativa e começa a pensar em coisas boas, mesmo que esteja acontecendo muita coisa na nossa vida. A gente tem que ter fé. Está acontecendo, mas não estamos sozinhos. Deus está conosco, Jesus está conosco. Então, a gente tem que trabalhar mais essa parte do nosso pensamento negativo, as nossas atitudes, exercitar mais o perdão, que o perdão é uma coisa que corrói nossa alma, enquanto quem nós não perdoamos está lá vivendo. Então, a gente tem que trabalhar isso, porque ele traz uma carga muito pesada para a gente carregar. E sempre, quando estamos numa casa espírita para fazer um atendimento, tanto espiritual como de cura do corpo, nós precisamos ter fé e acreditar. Não adianta vir e falar, eu estou fazendo um tratamento, melhorei um pouquinho, mas não sei. Não, vamos ter fé. Dentro do merecimento de cada um, nós vamos ver resultados. E sempre, sempre, sem abandonar o tratamento médico
para quem faz esse tipo de tratamento. Os dois vão se unir e, com certeza, nosso corpo melhora, nossa alma melhora, nosso emocional melhora. E, com isso, nossas dores também melhoram. Porque vai estar tudo em sintonia, como nós vimos lá no começo, que está tudo em sintonia, e, inclusive, já a ciência comprovou isso. Se tudo estiver em harmonia, nós conseguimos ter uma melhora dentro do nosso merecimento, tá? O tratamento, ele começa aqui, sempre numa casa espírita, né? Mas ele continua dentro de cada um de nós, né? Como aquela música que o seu Luiz colocou, vamos ler um bom livro, vamos vibrar pela natureza, vamos vibrar pelas coisas boas do planeta e pela nossa vida, né? E agora eu vou colocar uma musiquinha para a gente ouvir. Quando tudo parecer acabado e sem força já não dá pra caminhar, a tristeza, a solidão são companhias. Mesmo assim você precisa acreditar. Não se lembra do que aconteceu com aquele coxo que ficava ali sentado a mendigar, esperando de alguém uma saída, mas com certeza no outro dia voltar. Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Levanta, em nome de Jesus.
Para finalizar, o importante é assim: a Casa Espírita existe, ela oferece todos os tratamentos gratuitamente, somente por amor e por caridade. Então, quando nós temos um tratamento, nós temos que valorizar, porque tem pessoas encarnadas envolvidas, tem a espiritualidade envolvida. Então, é um trabalho sério, cuidado pelos mentores de cada casa, tá? E nossas dores são difíceis, mas vamos levantar, vamos andar, vamos levantar, vamos pegar nossa maca e seguir para casa leve, com a certeza que Jesus está com a gente sempre. Gratidão a todos.